Pode? Bom, sou Rui Gardinier. Na verdade, meu nome é Rui Garnier de Nóbrega. Gardinier é uma coisa meio inventada, só o D, né? O resto Garnier eu tenho no sobrenome. Eu sou jornalista, formado no UFRJ, Comunicação Social. Entrei para jornalismo porque eu queria ser crítico musical. No primeiro ano de faculdade, no primeiro semestre de faculdade, eu pisei nesse lugar, Cinemateca do MAN, para ver Cidadão Kane e O Grande Ditador no mesmo dia, e fiquei maravilhado, e isso mudou completamente minha trajetória. Passei a minha faculdade inteira estudando para ser crítico, ainda mais tanto ou de cinema ou de música. Eu comecei a desenvolver um estudo paralelo, em paralelo à faculdade dos dois, além de estudos de filosofia. Eu tinha muitas paixões no segundo grau, né? No então ginasial, perdão, científico. Aí eu estava cogitando entre jornalismo, história e filosofia. Meu próprio professor de filosofia falou: faz jornalismo. Então foi isso, assim foi, eu fiz jornalismo. Não, eu já conhecia, eu já frequentei, assim, eu não era um ávido cinéfilo, na verdade, nunca fui de ver filme toda semana, no cinema e tal. Pegava alguns filmes de locadora, sabia quem era Almodóvar, sabia quem era Antonioni, sabia quem era Fellini, mas, enfim, era VHS, né, na época, não tinha DVD, então... E foi só depois da faculdade que eu comecei a zanzar por lugares mais alternativos, basicamente aqui o CCBB. Eu tive dois fanzines, na época da faculdade. Um chamava Dissonância, eu não era o editor, mas me aproximei da pessoa que era e a gente meio que começou a pensar junto. E um que eu criei, que chamava Limite. Curioso que hoje tem uma revista Limite, muito boa, inclusive. Minha preferida dos atuais brasileiros. Mas era um fanzine chamado Limite e um de música chamado Dissonância. E, basicamente, o aprendizado era selvagem. Você lia o que você achava uma porcaria, você tentava não repetir os mesmos erros, e o que você achava incrível, você falava uau, né? Enfim, eu li os livros do Glauber Rocha, né, que na verdade são compilações, né, mas tem um que é a história do cinema segundo Glauber Rocha, né, e um é a Revolução do Cinema Novo. Fiquei muito movido por isso. Paralelamente, uma coisa que não tinha nada a ver com crítica, mas que me influenciou muito, foram os escritos do Torquato Neto, numa coluna chamada Geleia Geral. E se o Torquato representava essa coisa mais do estilo da escrita, de transformar em uma certa malemolência da vida em escrita, por outro, tem a rigidez conceitual que eu peguei, que espero que tenha herdado um pouquinho, dos irmãos Campos, né, do Haroldo de Campos e do Augusto de Campos, nos escritos sobre literatura, poesia e música, né? O Augusto tem um livro excelente sobre música brasileira. Eu acho, claro, por outro lado, assim que eu comecei a estudar cinema de verdade, eu comecei a descobrir que eu tinha que aprender francês, então eu não tinha dinheiro para pagar Aliança Francesa. Eu fui aprender francês na marra. Eu já tinha feito francês no Pedro II, mas era, sei lá, sexta, sétima e oitava série. E era que nem você tem inglês na escola. Você claramente não tem quase nada. E aí eu comecei a pegar coisa na Maison de France, a revista Cahiers du Cinéma, a revista Trafic e outras revistas. E comecei a aprender com o dicionário do lado. Ia lá, não tinha internet ainda, né? Hoje é muito mais fácil. E também um livro que foi extremamente importante e que eu comecei a traduzir os artigos menorzinhos e que ajudou muito na minha aprendizagem de cinema e de francês, que é um livro Godard par Godard, né? Nessa época só tinha um tomo, tinha a cidade inteira para pegar, mas só 3 pessoas pegavam, eu, Bernardo Oliveira e o Juliano Tozzi. A gente ficava revezando. A Contracampo surgiu em 98, quando eu estava quase terminando a faculdade, e a nossa avaliação do que era a crítica era muito desanimadora. Os melhores críticos eles já estavam em outros postos, como por exemplo o Avelar, estava comandando a Rio Filme, né? E até quando ele escrevia com uma categoria mais especial, mais oficial. A gente não tinha o mesmo gosto, né, da geração 80, 90 da crítica carioca. A gente era muito mais revoltado, tanto revoltado com uma certa produção cinematográfica que a gente achava muito
muito para publicitário ver. Na verdade, foi uma grande mudança, né? O cinema da retomada alijou os antigos cineastas, os cineastas, por exemplo, por assim dizer, de rua, e empoderou os cineastas que, na verdade, só sabiam fazer publicidade. Então, os filmes tinham direção de arte de publicidade, tinham figurino de publicidade, os atores atuavam como se tivessem uma publicidade, e todos os jornais falavam: oh, meu Deus, que ótimo filme, muito melhor que os filmes brasileiros de antes, que só tinha peito e palavrão. Aí a gente falava: não, venha peito e palavrão. Enfim, óbvio que não era só isso, né? O estilo, né, a mise-en-scène pra gente sempre foi fundamental. Mas a gente estava muito revoltado com isso, a gente sabia que o caminho não viria por dentro dos jornais, a gente batia de frente com o gosto da maioria deles. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma revista. E aí a Contracampo surgiu na internet, numa época que ninguém fazia nada na internet, justamente porque os nossos problemas anteriores eram o quê? A gente não conseguiu dinheiro, todo mundo era horrível de correr atrás de gente para patrocinar. A única pessoa que quis botar anúncio na Limite foi o Júlio César de Miranda. No Brasil também tem isso. As indústrias pequenas de cinema falam que não tem dinheiro, mas não ajuda nem o cara que está começando, e todo o circuito alternativo meio que ignorou nossa existência no começo. Ninguém quis ser parceiro nem nada. Tudo bem, também é direito deles, né? Ninguém é obrigado a apostar no que não sabe, mas ao mesmo tempo só o Júlio César de Miranda, né, que tinha a locadora Politeama, ele se ofereceu, achou incrível: vocês são o máximo e tal, mas só com um anúncio dele a gente não tinha dinheiro para rodar uma editora que era do Jornal do Esporte, se não me engano, ou do jornal de concurso que tinha, e ao mesmo tempo prazo, né? Muitas pessoas erravam, perdiam o prazo e fazia atrasar. O prazo era tipo dia 15, a pessoa entregava dia 29, e aí já estava tudo fora de esquadro. As críticas já estão ficando velhas, os filmes já saíram de cartaz. Ele falou: na internet não tem isso. Na internet, se o cara não entrou, tipo, bota entre parênteses ainda a aparecer e pronto. Lança a droga da edição, né? E não precisa de pagar ninguém. Tá lá na internet. É óbvio que teve uma relutância profunda. Tinha gente que não tinha internet, que achava que era coisa de rico. Eu tive essa ideia, eu tive a ideia do nome, e junto com os outros 2 amigos que eu mais bebia, eu fundei a revista, né? O Rafael é a pessoa que eu adoro, mas ele não é extremamente ligado ao cinema, ele estava lá porque estava junto. E o Bernardo, sim, o Bernardo e eu temos uma convivência desde os 16 anos de idade, né? E uma extrema sintonia para certos gostos, por certa verve artística mais revolucionária, iconoclasta, e foi isso, né? Mas ainda assim, nessa época, o Bernardo ainda estava muito flutuante, né? Ele estava meio começando filosofia, não sei, mas sei lá, na primeira metade do curso, e ainda estava, né, tinha banda e tal. Num dado momento ele queria escrever sobre cinema, e falou: não tô vendo filme nenhum, agora só quero escrever sobre música, vamos tornar a Contracampo uma revista de música e cinema. Eu falei: não, Contracampo é uma revista de cinema. Acabou que só eu meio que dei 100%, o que é tudo bem, faz parte. Fui eu que convenci eles a fazer a revista, fui eu que falei. Todo mundo falou: não, a gente ainda está muito lento, né? A gente não está pronto ainda. Eu falei: não, tá sim, é agora. Então eu tinha que arcar com isso. Ok, tudo bem. Só que, enfim, nesses primeiros anos, tudo era muito amador, né? O designer não era designer, não existia designer. Eu botava de qualquer jeito, uma coisa que não me parecia totalmente horrenda, só um pouquinho. Beleza, eu tocar pra frente. Foi só quando apareceu. Enfim, algumas pessoas já foram escrevendo, mas foi só quando eu chamei o Eduardo Valente para ser co-editor comigo. Nesse momento o Bernardo já tinha saído, o Rafael também. Aí eu chamei o Eduardo, e aí a coisa começou a ganhar um plano mais, eu não diria profissional, porque tanto para mal quanto para bem a gente nunca foi exatamente profissional. Nunca houve dinheiro envolvido no Contracampo. Por uma parte foi muito bom, porque quando a gente realmente começou a precisar de dinheiro, começaram a surgir as divergências e as brigas, etc. A gente começou a ser organizado e ter um foco muito preciso do que a gente queria. A partir desse momento, acho que a revista deslanchou e começaram a aparecer pessoas que a gente pôde trazer para nós, e começaram a ser influenciadas pelo estilo da revista e começar a trazer coisas, enfim, novas, e ao mesmo tempo a gente conseguiu consolidar alguma coisa, né? Eu acho que foi meio assim que surge a Contracampo, no momento que a gente chega e a gente já chega batendo, né? Porque a gente chega com uma virulência muito grande diante daquilo que a gente não gosta e com uma clareza muito grande do que a gente gosta, né? A gente gosta do Carlão Reichenbach, a gente gosta dos Ganzerla, a gente gosta do Bressani, a gente gosta do Glauber, e a gente não gosta de quase tudo isso que está aí.
E pouco importa, porque no cinema brasileiro, na crítica brasileira tem isso, né? O filme é uma porcaria, mas você fala, o filme não é muito bom, tá? Porque você vai encontrar a pessoa no bar, no restaurante no mês seguinte, aí vai criar uma cena, aí tem essa coisa que todo mundo meio cresceu. Assim, meu pai, que não sabe nada não tem capital cultural nenhum. Filme brasileiro eu sei que quando o boneco tá aplaudindo é porque é boneco sentado, e quando o boneco tá sentado é boneco indo embora, porque as pessoas não querem ferir o coleguinha. E meio que sempre é isso, né? Eu não avalio um filme, eu vejo um filme, primeiro de tudo. Eu não tenho um olhar técnico quando eu vejo um filme. É óbvio que quando você vê muitos filmes, você conhece todas as palavras grandes e às vezes feias, né, que designam todas as ferramentas e as opções expressivas do cinema. Se é uma panorâmica, se é um traveling, se é um plano sequência, se é um close, se é um plano conjunto. E é óbvio, né, inevitável. Mas eu não vejo um filme com um olhar clínico. Eu vejo o filme pela emoção. Eu tô vendo do mesmo jeito que eu vejo um quadro ou ouço uma música. Eu reparo nos aspectos de harmonia ou desarmonia, e às vezes desarmonia é melhor que harmonia. Eu vejo nos aspectos, enfim, formais, nos aspectos nos aspectos expressivos da obra e no como isso me emociona ou não. A avaliação vem depois. E eu não gosto de fazer. Tem gente que acaba o filme e fala, porcaria. Eu gosto de, sei lá, ficar 10 minutos depois que o filme acaba. Né? O pessoal acaba o filme, né? Começa os créditos, as pessoas vão embora rápido. Tudo bem, você tá com vontade de banheiro e tal. Mas, por que não fica? Pensa mais no filme, né? Enquanto tá 5 minutos de crédito, tudo bem. Tem uma musiquinha que tá rolando ainda, pô. As pessoas colocaram essa musiquinha por algum motivo. Enfim, não que aquilo vai mudar o filme, etc. Mas pensa um pouco, né? Eu acho que, né? Eu não sei, eu fico vendo o pessoal. Acabei de ver o filme, 5 minutos depois tá logando 3 estrelas e meia, sei lá o quê. Acho uma besteira, assim, deixa o filme crescer em você, ou diminuir, não sei, mas deixa o filme assentar, né, na sua perspectiva. Eu não sou assim, eu só dou nota quando eu sou obrigado, né, eu sou bonequinho do Globo, né, então eu tenho que dar o bonequinho, mas eu por mim, né, não gosto de dar nota. Na Contracampo tinha um quadro de cotações, mas quando tinha crítica do filme não tinha estrela, porque a gente achava que só dentro de um contexto de um quadro, com cada um variando as opiniões, faz sentido você ter cotação. Se não, pô, a pessoa lê a crítica do filme. O que o cara fala? 5 estrelas. Ele gostou, pronto, não vou ler. Basicamente é isso. A gente quer que as pessoas leiam, então a gente não dá. Então a gente não dá estrelinha. E se quer estrelinha, vai no quadro que tem. Porque eu acho muito mais interessante, assim, a pessoa achou o filme 3 estrelas, ok. Na Contracampo ia até 4, né? Então 3 estrelas é muito, muito bom. E 4 é obra-prima. E aí a pessoa que fez a crítica deu 3 estrelas. Aí você vai no quadro, só ela deu 3, aí o resto deu 1. Que é tipo, vá só se realmente te interessar. O Bola Preta era vá por sua própria conta e risco. É isso, eu não vejo muito sentido em cotação. Muito menos em nota, muito menos ainda num regime tipo Pitchfork, que dá 7,8, eu acho isso ridículo. Eu acho que tem uma diferença, assim, eu acho que você tem que estabelecer uma linha de separação muito clara entre o que é uma opinião, entre o que é jornalismo de cinema e o que é crítica. Muitas frases sobre cinema não são crítica. E muitas vezes uma crítica pode ter uma frase. Eu não estou dizendo que você tem que escrever laudas e laudas para fazer uma crítica. Eu acho que só é uma crítica quando está falando do aspecto expressivo da obra. Dizer gostei, não gostei é uma avaliação. A avaliação faz parte da crítica, mas só a avaliação não é crítica e nunca vai ser. Você falou uma coisa que eu acho engraçada, que você falou da profissão de cinema. Profissão do crítico, crítico de cinema é uma profissão que já existiu e não existe mais. Não existe uma pessoa assalariada por um veículo, escreva ou emita opiniões críticas sobre cinema. O que tem são pessoas por conta própria, se arriscam na internet e ganham dinheiro por monetização, ou vendendo curso, fazendo vídeo e ganhando dinheiro dando curso. Eu não vejo nada de errado com isso. É muito possível, é totalmente possível você fazer videocríticas ou videoensaios, né? O Tag Gallagher tem vários geniais que são ensaios críticos, de verdade. É crítico. Ele ensina estilo, ele mostra o que é o estilo. Isso é ser crítica, isso é fazer crítica. É você isolar, né, um marco significante e explorá-lo, analisá-lo. Isso pode ser feito num vídeo. Eu não tenho nenhum problema. Agora, um vídeo da pessoa falando o que ele achou e falando coisas vagas, etc e tal. Enfim, pode ser uma crítica, pode não ser uma crítica, pode ser uma crítica ruim. Então, eu acho isso, assim. Não é todo comentário do Letterboxd que é uma crítica. Tem muitos que são simplesmente opiniões. E muitas vezes opiniões engraçadinhas. Isso eu não acho que ameaça a crítica, porque simplesmente não é uma crítica. E sempre vai ter um ou outro que vai achar que isso é insuficiente e vai buscar um texto mais denso, né, que tente envolver conceitos, que tente envolver análise
de estilo, análise expressiva. Se não é análise expressiva, para mim, não é crítica. Pode ser jornalismo cultural, pode ser animação de plateia. Tem muito vídeo de cinema que é animação de plateia. É Ana Maria Braga do cinema. Assim, tipo, isso não é crítica. Não tem problema, pode ser. Eu não gosto, mas pode ter gente que gosta. Eu não vou brigar com quem gosta. Mas a única coisa que eu estou dizendo é que não é crítica. Eu acho que não afeta a prática da crítica como tal, mas eu acho que afetaria uma revista como a Contracampo hoje, que queria demarcar o que é a área do cinema. Porque antes a área do cinema eram os filmes em cartaz e as mostras que estão acontecendo. Hoje em dia é muito mais largo do que isso. Os filmes que estreiam em todas as plataformas, mais os filmes que entram em cartaz, é um campo vasto demais. Até para tantos críticos, para um time gigantesco de críticos dar conta. Né? Então você tem que delimitar de alguma outra forma. Como? Não sei. Né? Eu estou pensando em outras coisas agora, que não é a minha profissão mais ser editor de uma revista de cinema, mas é preciso delimitar. Hoje em dia parece que o campo ficou muito largo. Tem gente que só escreve, só vê filme de terror. Antes era impossível, você não tinha filme suficiente, nem na locadora para isso. Hoje em dia tem. E hoje em dia, com a Netflix, você não tem só os filmes atuais, você tem, né, como se você tivesse várias locadoras na sua casa, sendo maledicente, mas é uma verdade, é como se você tivesse vários locadores ruins na sua casa. Um naco gigantesco do melhor do cinema nunca vai para nenhum streaming. Mesmo para o MUBI, não vai. Mas é muito complicado. Eu acho que o primeiro desafio de uma revista que realmente quisesse dar conta da contemporaneidade do cinema, eu acho que no Brasil não tem, seria tentar delimitar qual é o terreno que eu vou cobrir, porque esse é o relevante. Como um ex-editor da Contracampo, eu diria, onde estão os bons filmes é onde a gente tem que delimitar. A gente não vai cobrir série da Netflix, porque todas são ruins. São medianas. A gente não vai cobrir... Essa é boa, então cobre essa. Então escreve essa, mas não vai ficar vendo tudo que é filme da sériezinha da Netflix. Né? Cobrir circuito. Tem 9 filmes entrando em cartaz toda semana. Não, a gente vê o que parece interessante, leva pra... E aí alguém vai ver o filme, enfim, arruma a cabine, vai em cartaz e tal. A Contracampo já pegou um pouco desse fenômeno, mas tem esse outro fenômeno. Se você é um cinéfilo, seja legal, seja ilegalmente, você tem toda a história do cinema à sua disposição. Praticamente toda a história do cinema. Você pode antes a sua única chance de conhecer Eisenstein, Dziga-Vertov, todo o cinema revolucionário soviético, se tivesse uma retrospectiva no CCBB, na Cinemateca, ou em alguns cineclubes que tinha, sei lá, ou se a sua locadora de bairro tivesse, ou então você ia ter que ir para o Leblon, para Copacabana, para pegar uma locadora que tivesse o Encoraçado Potemkin, Homem com a Câmera, Outubro, né? Hoje em dia não. Enfim, legal ou ilegalmente você consegue ver esses filmes esperando 5 minutos do streaming baixar ou a distância de um clique no YouTube. Isso faz com que a experiência cinéfila, de alguma forma, seja dispersa. Você não precisa, tem muito cinéfilo que simplesmente não está atento ao cotidiano do cinema. Né? E para o crítico isso não é tão bom, porque isso, de alguma forma, era uma espécie de catalisador de atenção, uma força centrípeta de atenção, que praticamente não existe mais. Hoje em dia o pessoal nem sabe que o filme está entrando em cartaz. A não ser que você sabe quando é o Scorsese, quando é Barbie, quando é o Oppenheimer. Ou o filme da Marvel. Eu não sei, porque eu acho que a pessoa que lê a crítica antes, como uma espécie de orientação, ela nem está engajando com a crítica num nível mais intelectual forte, porque ela só quer a opinião da pessoa. E para uma crítica fazer sentido, realmente, idealmente você vê o filme. É bom você dominar tudo aquilo que o filme exibiu, tanto do ponto de vista da história, da fotografia, da direção, do estilo da visual, etc. E você vê o que a pessoa fez com isso, né? Você vê como essa pessoa tentou integrar todos esses elementos e partiu para uma avaliação. Eu acho que, assim, toda arte é entretenimento. Só que tem entretenimentos que não são arte. Palavra cruzada, sudoku. Né? Eu adoro fazer sudoku, mas não é possível crítica de sudoku. Por quê? Porque você não vai falar, não, o estilo desse não tem estilo. É uma coisa que faz você passar o tempo. Então ele é um passatempo. Cinema é um passatempo. As pessoas podem engajar com o cinema apenas como sendo um passatempo. Eu sempre digo, não tem nada de errado nisso. Mas a crítica não é para essas pessoas. E não é que seja snob dizer isso. É porque essas pessoas, elas não se engajam. Para você se engajar com o filme, você precisa dar alguma coisa ao filme, você precisa querer, né? Querer que essa experiência de ter visto um filme tenha deixado uma espécie de lacuna precisando ser preenchida.
Você não tem essa experiência fazendo palavra cruzada ou sudoku. E é por isso que não precisa de crítica de sudoku. E precisa de crítica de cinema. Porque tem filme que deixa um pé atrás nas pessoas, as pessoas ficam pensando, e pensar não é suficiente. Fala, putz, não, eu tenho que escrever, eu tenho que botar no papel para organizar essas sensações e esses pensamentos que eu tenho. E às vezes a pessoa que saiu com isso também, ela vai busca uma crítica, justamente porque ela tem essa mesma lacuna precisando ser preenchida. E às vezes não é uma lacuna precisando ser preenchida, é você querer deleitar mais o sabor daquilo que você teve. É aquele aftertaste do café que é tão gostoso que você quer que ele se mantenha. Então eu acho que é ali que a crítica funciona de verdade. Eu acho que é ali que o crítico se faz necessário. Porque ele ajuda a própria pessoa a organizar os seus pensamentos. Ela, putz, caraca, eu não pensei nisso, tem tudo a ver. É aí que eu acho que faz a diferença. Não, definitivamente não. E até o pessoal defensor de um certo cinema brasileiro não tem a menor ideia do que seja o cinema brasileiro. Não, tem um pessoal que vai ver as Globochanchadas, e é muita gente, na verdade, né? Então, de alguma forma, esse pessoal sabe de algum cinema brasileiro, mas um cinema brasileiro que na verdade, é uma continuação da TV. Assim como, de alguma forma, as chanchadas eram uma espécie de continuação do rádio e do teatro de revista. Existe todo um cinema, que é um cinema, entre aspas, sério, que tem uma história formidável, artistas de quilate muito alto, né? Enfim, muitas tramas estéticas que às vezes são mais importantes do que a literatura brasileira em vários momentos, mais importantes do que a arte visual brasileira. Não é dado o devido valor, né? Dificilmente uma pessoa de literatura vem se debruçar sobre o cinema de alguém e tal. Ao passo que é muito comum alguém do cinema ir falar, né, se debruçar sobre literatura. Ah, não, vamos pegar São Bernardo no cinema. Ah, vamos então ao Graciliano e tal. Eu acho que existe esse público de cinema brasileiro, né, o cinema brasileiro mais ligado ao entretenimento de televisão. Existe esse público, que eu diria que é um público mid-bro, que é o pessoal que pinça assim, Auto da Compadecida, Tropa de Elite, Bacurau, mas que não coça nem a superfície do que é o cinema brasileiro. É o cinebottom, né? Você quer achar que você é um pouquinho melhor do que a mediocridade, mas no fundo é um pouquinho mediocridade ainda. É um cinema bom gosto, estômago, é um cinema bom gostinho, é um cinema que pega bem você levar uma namorada ou um namorado e falar, nossa, existe esse filme. Mas no fundo, né, você achar que você sabe de cinema brasileiro sem ter visto Candeias, sem ter visto Scanzerla, sem ter visto Davi Neves, sem ter visto, né, enfim, Bressani, Coutinho, você não viu nada. Para mim, da nova geração, ou seja, dos cineastas que começaram a fazer filme nesse século, eu tenho uma trinca preferida. Eu espero falar isso sem ferir suscetibilidades de muitos amigos que eu tenho, que são ótimos diretores de filmes que eu gosto, mas para mim realmente existe um triunvirato que é Afonso Shoa com João Dumas Olsen, Juliana Rojas, né, com o Marco Dutra Olsen e o Kleber Mendonça Filho. São os meus preferidos. Adoro o Bacurau, adoro o Som Redor, adoro Aquários, adoro o Sinfonia da Necrópole, todos da Juliana, adoro Arábia, adoro Vizinhança do Tigre. Eu acho que esses são os grandes filmes. E tem alguns outros, os filmes do Gabriel Martins eu gosto muito. No Coração do Mundo, mais do que o Martin 1, mas o Martin 1 acho muito bom também. Mas eu acho que realmente os que eu falo obra-prima com sorrisos largos são os filmes dessas pessoas que eu mencionei acima. Sim, e nós temos show do Tim Maia, porque ele faltava em vários outros lugares, mas não sei que ele ia. Eu comecei a trabalhar dentro de acervos com o cinema, né, no Tempo Glauber, fazendo catalogação de conteúdo, que é uma coisa muito incomum, né, e que não tem exatamente uma metodologia. A metodologia tem que ser feita a cada projeto. Em 2011 eu fui chamado para o Circo Voador, e eu sempre falei, né, e a partir do momento que eu fiquei pé, catalogando e pensando a base de dados foi criada a partir de uma reflexão minha, junto com outras pessoas, mas o input principalmente meu, de quais campos têm que ser preenchidos, como você vai fazer a descrição dos itens documentais, que não são só shows. O circo tem uma série de outros projetos que também são filmados e que também precisam ser catalogados. Na verdade, essa base é o meu bebê, né? Então eu tenho um carinho por ela absurdo, mas eu falei que eu só saía de lá para vir para a Cinemateca. Até que em 2021 isso aconteceu. Fui chamado pelo Hernani para pegar em janeiro de 2022. Não o acervo. A preservação da Cinemateca é outra pessoa que faz, né, a Drica de Oliveira. Eu fui chamado para ser coordenador de programação, ou seja,
dos filmes que passam nessa telinha que está na minha frente, ou seja, pensar mostras, rubricas, claro, tendo em vista que o que importa não é só fazer as pessoas verem filmes, né? Importa oferecer para a cidade, né, coisas que a cidade não tem normalmente e fornecê-las, não só simplesmente passar os filmes, mas criar um aporte em que permita ao pensamento existir, crie pensamento. Então, folhetos, catálogos, dossiês, né, à medida que a gente faz cada mostra, cada exibição. Cada exibição a gente gostaria, mas não é mas a gente tem, né, a produção de textos específicos sobre alguns filmes que passam aqui, e a gente tem esse desejo, né, de que cada vez seja maior o número e com mais qualidade, ainda que a nossa qualidade já tenha um nível que a gente considera muito bom, trabalhando, né, com alguns críticos hiper consagrados que não escrevem faz tempo, a gente está puxando eles para escreverem de novo, e ao mesmo tempo estamos puxando uma nova geração, alguns dos quais inclusive são voluntários da Cinemateca, então tendo suas primeiras experiências escrevendo, e já tem nível excelente, assim, e na verdade tentando dar um gás na prática da crítica e tentando dar um gás na própria crítica brasileira, né, sendo mais um elemento, na Cinemateca sendo mais um elemento que impulsiona, né, pessoas a se reunirem, a fazerem esforços de pensamento e de energia mesmo, porque, né, custa tempo e energia para escrever um texto, mas eu acho que tem sido uma experiência incrível da pessoa, né, enfim, por mais que eu peça para elas e não possa remunerar, é um desejo futuro que a gente possa, né? Eu não sei se é uma promessa, mas quero que seja, que em algum momento seja uma prática. Mas eu acho que as pessoas, acho que pelo background, por ser da Cinemateca, por terem lido muito a contracampo e quererem ter sido editados por mim, eu acho que em algum momento as pessoas não veem o PDF bonitão e vem lá o texto da pessoa e vê que, putz, eu tô com o meu texto e tem o Luiz Carlos Oliveira Júnior, tem o Nácio Araújo, tem o Hernani Hefner escrevendo, elas se sentem dentro de uma comunidade. Eu quero que elas se sintam dentro de uma comunidade porque elas merecem. De alguma forma isso acaba sendo o pagamento que elas têm. Mas eu acho que é isso que eu acredito também. Muito do motivo de eu ter me apaixonado por essa sala é que eu achava que essa sala podia criar uma comunidade de pessoas que amam o cinema. E essa comunidade ela não é fechada. Ela é convidativa, basta você querer entrar, basta você querer ficar um pouquinho mais, depois você puxa assunto, e depois você já criou amigos, depois você vai pro bar até as 2 da manhã no Figueira bebendo e falando besteira, ou não, ou tendo ideias geniais que vão revolucionar o cinema, e tá aí, nasceu o próximo grande crítico de cinema. É isso. Eu tenho uma grande confiança no poder que o cinema tem de encantar pessoas e de produzir pensamento e de fazer com que as pessoas sejam pessoas melhores. É isso, muito obrigada mesmo.